informações para não se prolongar muito, mas qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem ir questionando, tá bom? Então, estamos já gravando. Boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, estamos reunidos com os núcleos gestores das escolas e os técnicos da Secretaria de Educação para a gente tratar prioritariamente do evento que será realizado no dia 7 de setembro, mas também teremos outras pautas secundárias, podemos assim dizer. Vou pedir para o irmão Washington, se ele puder apresentar a pauta da reunião. Eu vou abrir aqui, irmão. Só um instante. Tá. Eu vou aproveitar, irmão, e já ir colocando alguns pontos que não estão na pauta, tá bom? Vou começar por essa abordagem, pode ser? Para a gente ganhando tempo. Pode ser, Washington? Pode sim, irmão, porque eu estava colocando para apresentar e não consegui abrir o áudio. Ah, não, tranquilo. É porque, assim, pessoal, tem 2 pontos que chegaram ao meu conhecimento agora no finalzinho da manhã, início da tarde. Então, eu acabei esquecendo de pedir ao Washington para acrescentar na pauta, mas são 2 informações bem básicas que serão trabalhadas aqui superficialmente, mas só para vocês já anotarem, né, ficarem cientes. A primeira é uma notícia muito boa para as escolas, para as creches, né, as escolas de educação infantil. Nós estamos recebendo, eu não sei agora de cabeça, mas depois posso botar no grupo de gestores, um recurso extra, que é o VAAT, né? Basicamente, resumindo, trocando em miúdos, é uma complementação que deveria ter entrado no ano da pandemia, em 2020, e por conta da queda na arrecadação da receita que estava prevista, esse valor não entrou. Então, ele está sendo reposto agora em 2021. Então, nós temos, nesse ano, né, nós temos a parcela normal do Fundeb, a complementação da União e o VAAT, que é essa complementação extra. Essa complementação extra, ela tem uma aplicação específica, tanto com folha quanto com investimento. Então, é algo em torno de 235 mil, alguma coisa, né? Se não me falha a memória, serão 6 parcelas. E esse valor pode ser aplicado com folha e com investimento, como eu já disse. Então, a gente, em reunião com a assessoria contábil, nós optamos para que a prestação de conta desse recurso ficasse bem mais clara em aplicar para esse recurso para a folha da educação infantil. Então, todo mês esse valor já fica destinado à educação infantil para pagar aquelas pessoas que trabalham na educação infantil, estão lotados na educação infantil. E também a legislação diz que 15% desse recurso deve ser aplicado para melhoria das instituições, né, dos prédios, enfim. E a gente vai também optar por fazer na educação infantil. Então, nós vamos fazer grandes investimentos, graças a Deus, nesse final de ano e no início do próximo. Nós já estamos com o processo licitatório das 4 escolas, né, que eu já falei para vocês em outro momento, Ana Brito, Epitácio, Monsenhor e São Pedro, que eu também já expliquei o que é que vai ser feito. Isso vai ser feito com recurso de salário e educação e parte Fundeb. E a creche Zélia e a creche Caroline, nós vamos dar um investimento nelas com esse recurso do VAAT, esses 15%, certo? Então, que bênção, que maravilhosa. Vai ser algo em torno de 500 mil, 500 mil, que vai ser investido nessas 2 escolas para adequação da estrutura, construção de sala, implementação de... Maurício, o valor... Eu estou com medo de dizer porque vai ficar gravado, né? Não, não, estou brincando. É algo em torno de 500 mil, 500 mil. Até o final do ano a gente vai juntar para ter esse valor para investir nessas 2 escolas. Para, por exemplo, construção de sala, reforma geral da escola, implementação de parquinho que as escolas não têm, né? Maurício, por que não investe também no centro infantil? É porque o centro infantil é conveniado, né? Então, nós não podemos investir no prédio, né?
porque não é um prédio do município. Mas nós vamos também ver alguma possibilidade de investimento que fomente também a educação no centro infantil. Então, a gente vai estar contemplando essas duas escolas nesse sentido. E as demais escolas, elas serão contempladas com o recurso do pacto, que é o recurso do governo estadual. Tá? Então, a primeira notícia era essa. A segunda é que, agora em outubro, né, a comemoração é um evento de proteção e prevenção aos oceanos. Né? Então, o Chaval vai participar. Oceanos e rios e lagos. Então, aqui, como a gente tem um braço de maré, o rio, né? Temos 2 rios e temos alguns lagos, nós vamos participar. Como que a gente vai participar? Eu estava reunido hoje, no final da manhã, com o técnico do ICMBio e com a vereadora Felícita, que levanta bem essa bandeira também, né? E ficou definido da gente apresentar uma proposta de trabalho junto com as escolas para ser uma proposta prática, né? De intervenção prática. E o que nós pensamos ainda não está amadurecido, é só uma ideia que eu estou jogando para vocês. As escolas que têm mais proximidade com esses pontos focais, elas irão desenvolver atividades específicas nesses pontos. Por exemplo, lá na passagem nós temos a barragem, né, que é podemos dizer que é um braço de um rio que passa ali, né, enfim, um lago represado. Então, a escola da passagem, a escola Monsenhor Carneiro, irá desenvolver essa ação de cuidado e preservação desse espaço de águas lá, né, porque é o espaço daquela escola, daquela localidade. A escola São Pedro fará o mesmo, juntamente com a Luzia Cardoso, lá no açude e lá na passagem molhada. Maurício, o que é que vai ser feito? A gente ainda vai definir depois, né? Isso, no rio, sim. Que a passagem molhada é o rio, né? Que eu falei passagem molhada, mas é o rio, realmente. Aí aqui em Chaval, aí no Retiro, nós temos a escola Raimundo Alves, que tem ali também o trajeto do rio. Aqui em Chaval, nós temos ali no Porto da Missa, que pode ser desenvolvido ali pela escola Creche Zélia e Pereira Filho. Nós temos ali no açude do Oliveira, que pode ser trabalhado ali pela escola Santo Antônio e a Pereira Fontinelli, né, que é perto também. Nós temos aqui no Porto das Canoas e Porto do Mosquito as escolas que ficam mais próximas aqui, né, Ana Brito, Epitácio, Francisco de Assis. Aí nós temos lá no... Creche Caroline também fica próximo. Creche Caroline. Francisco de Assis, pode ser. A gente tem que dividir porque a gente tem também lá no Porto da Babilônia, né? Aí tem o Amado Vitale, que é mais perto. Aí nós temos aqui o Porto do Sal. Tem que ver também alguma escola para ficar ali. Enfim, é uma forma da gente desenvolver uma ação em todos esses pontos de águas, né? Não necessariamente pontos turísticos, mas pontos de águas, de cuidado e preservação. O que a gente vai fazer, a gente ainda vai pensar futuramente, tá? Eu só estou já comunicando a vocês dessa ação. Eu não vou repetir, amigo Cliberto, só para a gente otimizar o tempo, tá bom? Aí depois, como está gravado, aí vocês podem ver, tá bom? Só para a gente não se alongar muito no tempo, porque eram 2 pontos que não estavam na pauta e a gente não se prolongar muito, tá bem? Então agora vamos à nossa pauta. Irmão, posso apresentar, né? Pode, fique à vontade. Ok. Pode dar continuidade. Então, pessoal, boa tarde a todos. Temos alguns direcionamentos para o mês de setembro e alguns pontos focais, né? Que são alguns que a gente vai objetivar mais, vai trazer um debate aqui também. Mas como objetivo do encontro, temos direcionar os trabalhos para o mês de setembro nas escolas e na Secretaria de Educação. Dando continuidade aqui na nossa agenda, vocês já podem pegar aí também. Depois a gente compartilha essa pauta no grupo de gestores, mas a avaliação do terceiro período a gente pode fechar na semana de 27 de setembro a 1 de outubro.
certo? Que pega a última semana do mês e tem um espaço aí de uma semana antes de encerrar o período para a gente fazer a recuperação paralela. O início do reforço, que é uma ação que a gente já debateu também a questão do reforço. A gente tinha combinado para o dia 6, mas por alguns motivos e não deu para a gente fechar no dia 6, a gente resolveu trazer para o dia 13, e acredito também que todas as escolas já estão sabendo, a gente colocou lá no grupo, né? Ponto do 7 de setembro, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse ponto, depois a gente volta a ele. Já temos datas das formações do módulo 3 para os formadores receberem, mas a gente não conseguiu definir ainda quais datas vão ser para eles repassarem para os professores, porque uma coisa depende da outra, tá certo? Então a gente está só aguardando, a gente tem já quase todas as datas das formações, que a CRED vai repassar para os meninos. Quando a gente tiver todas, a gente monta um cronogramazinho e repassa para vocês. Acredito eu que até terça-feira da próxima semana a gente já consiga passar todas essas datas para vocês, embora seja 7 de setembro, mas acredito que dê certo. Temos um diagnóstico do quarto ano de língua portuguesa já previsto para o dia 9, que é o do Aprova Brasil, e vai ser presencial. Diagnóstico do primeiro ano também do Aprova Brasil presencial, dia 21/9. Vamos também aqui apresentar para vocês os resultados da avaliação diagnóstica do quinto ano, fazer um breve estudo. E temos alguns direcionamentos dentro da nossa pauta. Para o reforço acontecer, a gente vai, enquanto secretaria, vai desenvolver alguns planejamentos e algumas oficinas e formações na secretaria. Para quem? Para os professores que irão participar diretamente do reforço. Isso é uma ação exclusiva ao reforço. Então, dia 6/9 a gente já começa com o português do nono ano. Dia 8/9 tem a matemática, também do nono ano. Dia 8/9 ainda, na parte da tarde. Pela manhã seria o nono ano e à tarde, educação infantil, que é um projeto de linguagem, né? Um projeto de leitura e escrita. À tarde. As formadoras estão com a ideia da gente fazer esse momento manhã e tarde, mas é uma ideia ainda. Caso a gente consiga definir, comunicamos vocês com antecedência. No dia 9/9, temos o simulado da Prova Brasil, primeiro e segundo ano. Na verdade, eu troquei aqui, né? Simulado não, estou falando de planejamento. É porque eu vi primeiro e segundo ano aqui, eu misturei as bolas aqui agora, desculpa aí, gente. Mas para o primeiro e segundo ano, temos planejamento de língua portuguesa e matemática manhã e tarde, tá bom? Vai ser um planejamento que vai acontecer junto, nos dois eixos. No dia 10, a gente fecha com o quarto e quinto ano, que é a Adriele e o Hélio, no turno da manhã. E os acompanhamentos vão começar nas escolas e nos reforços, né, também. Os dois eixos serão acompanhados, tanto o trabalho rotineiro das escolas, como o trabalho do reforço. Então, irmão Maurício, essa é a nossa pauta. Você pode dar continuidade. Bem, irmão, eu posso abordar logo a respeito do 7 de setembro, antes da gente entrar na questão dos indicadores do quinto ano? Sim, sim. Tá. Pessoal, então, primeiramente, na verdade, né, eu já comecei errado, era para eu começar agradecendo a vocês pelo excelente trabalho, o show que cada escola deu ali no dia 31, na nossa escola Epitácio Brito. Todos vocês estão de parabéns, né? Por onde eu ando nos espaços, eu só escuto as pessoas falando bem dos trabalhos das escolas, apresentando o empenho, e ainda mais por conta desse período de distanciamento, né, que a gente tem vivenciado, como que as escolas conseguiram, em tão pouco tempo, articular para apresentar um excelente trabalho. Então, isso é fruto de vocês, né? Fruto do empenho e dedicação de cada diretor, de cada coordenador, de cada professor também, que deu toda a parceria, né, para que isso acontecesse, também acredito. E agradecer também
e parabenizar toda a nossa equipe da secretaria que esteve ali nos dando o apoio e suporte necessário, né? Desde as meninas que ajudaram na ornamentação, até o James, o Rafael, que ficaram com a imensa responsabilidade de fazer o somatório dos pontos, viu? Então, se ninguém entrou com recurso, viu? Se alguém tivesse entrado com recurso e tivesse constatado algum erro, a culpa era deles dois. Mas, Eu queria ter entrado, pois viu, é, mas Maurício? já passou o prazo, não dá mais, era só Eu 24 horas. também queria ter entrado com recurso. Mas eu tenho certeza que eles fizeram um bom trabalho e tiveram toda a atenção nesse momento. Enfim, pessoal, foi muito bom. A gente acredita que no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo esse evento de forma presencial. Vai ser um trabalho bem mais elaborado. Sabe o que eu pensei até? Que a gente pode, no próximo ano, montar uma comissão e ter as etapas escolares, né? Para não ficar essa responsabilidade sobre os ombros do diretor, né? Do diretor decidir quem que vai representar a escola. Então, vai ter uma comissão própria para fazer as seletivas nas escolas e a gente ter esse trabalho bem melhor do que o que a gente fez. O que a gente fez esse ano já foi excelente, né? Mas a gente sempre está procurando melhorar mais. E é dessa forma que a gente se organiza para sempre desenvolver um bom trabalho. A gente acredita que estamos caminhando bem, mesmo em todas as intempéries que têm sido colocadas em nosso caminho, mas nós estamos observando que, né, aos poucos as coisas estão melhorando. Graças a Deus, nós já estamos dando um passo a mais em relação à nossa educação, no sentido de aprimorar o processo educacional com o reforço. Tá? E já a gente vai também estar implementando o ensino híbrido. Em primeira mão, eu já comunico a vocês que a Escola Epitácio Brito estará retornando já com o ensino híbrido no dia 20 de setembro, com as turmas de EJA. Tá? Então, as turmas de educação de jovens e adultos, acho que eu não falei nem para o irmão Washington ainda, nem pedi a autorização dele, meu coordenador, mas já está feito. Então, vai ser assim, tá? Então, pessoal, eu só queria, né, abrir esse parênteses para agradecer a vocês por esse excelente trabalho que foi feito. E agora, no dia 7, a gente tem mais um desafio, que é não deixar perder a essência que nós resgatamos em 2019, né, quando vocês deram um brilhante show, uma participação massiva, né, surpreendeu a todos, ninguém esperava. O próprio prefeito não imaginava que tinha tanto aluno em Chaval, né, como naquele dia que ele viu lá, quase toda a nossa rede concentrada. É claro que a gente não tem como fazer algo daquele porte ainda, né? Então, o que é que nós pensamos? Com segurança, dar um passo um pouco a mais para frente, né? Porque em 2020 a gente retrocedeu bastante, só tivemos o hasteamento da bandeira, o Sebastião, o chefe de gabinete Cláudio, alguns vereadores estavam presentes e foi só aqui. Então, esse ano a gente quer fazer uma coisa mais bonita, né, com a participação das escolas. Então, como havíamos combinado, nós teremos um pelotão de cada escola, esse pelotão composto por 10 alunos. A escola que trabalha com duas ou mais modalidades pode mesclar, né? Por exemplo, aí no Monsenhor Carneiro, se eles quiserem botar uma representação da educação infantil, uma do Fundamental 1, uma do Fundamental 2, vai ficar muito bonito também, mas são 10 alunos, tá? Nós teremos como é que vai funcionar a dinâmica no dia do evento. Nós teremos nós não entendi, Ludinho. Deixa eu ver aqui no chat. Nós teremos duas concentrações. Nós teremos duas concentrações. Na escola Francisco de Assis, será o ponto de concentração da educação infantil. Tá? Então, as escolas que trabalham exclusivamente com a educação infantil ficarão na Francisco de Assis. E as escolas que trabalham com o Fundamental 1 e o Fundamental 2, e também o misto, né, como é o caso do Monsenhor, do Manuel da Costa, do Raimundo Alves, do Libório, da São Pedro,
eles ficarão junto com o Fundamental 1 e Fundamental 2 na Epitácio Brito, tá? E aí, a ideia é que a gente entre, os pelotões saiam dos locais de concentração e se enfileirem ali em frente às bandeiras, mantendo a distância entre cada pelotão na lateral de 2 metros, se possível, ainda tenho que ir lá com o Washington para a gente medir e ver, mas eu creio de 1,5 m a 2 metros, que é a medida segura. E dentro do pelotão, a distância já passo para você, tá, Maria? É o Kleber, no caso, né? Desculpa, Kleber. Então, dentro do pelotão, a distância de 1,5 m do aluno que está atrás e o que está à frente, tá? Então, a sequência vai ser educação infantil, saindo da Francisco de Assis. A gente vai interditar aquela rua ali, aquela rua Major Fiel. Então, sai da Francisco de Assis, pega ali o percurso e sobe na praça do Pátio da Prefeitura e fica posicionado ali ao lado ou em frente das bandeiras, as bandeiras. Quando concluir a entrada das escolas de educação infantil, a gente vem para as outras escolas que estão concentradas no Epitácio também, tá? Nós vamos ter o carro de som. Eu acho que nesse momento não tem como a gente botar instrumentos ainda para acompanhar essa entrada, então nós teremos o carro de som. Seria uma espécie de um mini desfile, né? Até a concentração ali, mais o carro de som fixo lá já no Pátio da Prefeitura. E o hasteamento da bandeira, talvez alguma fala das autoridades e pronto, só isso. Uma coisa bem simples, mas uma coisa bem bonita. Nós iremos servir um lanche na chegada dos alunos, né? Principalmente aqueles alunos da zona rural, né? Que vão sair um pouco mais cedo. Mas também aqueles alunos que quiserem lanchar, que são aqui da sede, vai estar sendo ofertado também, tá? E no início, e estamos vendo a possibilidade também de um lanche ao final, né? Nós estamos prevendo o início para 8 horas, iniciar esse percurso, né? Essas entradas e tudo. Talvez o evento demore entre 1 hora e 1h30. Então, no máximo, a previsão é que termine 9h30. Tá bom? Então, basicamente é isso. E a gente abre para as perguntas e sugestões a respeito do dia 7. Agora aí com a primeira fala do professor diretor Kleber. Irmão, é porque você falou, primeiro em relação à escola que, no caso lá no Retiro, são 2 modalidades, né? Aí você falou que poderia ficar na Francisco de Assis. Aí agora você falou que seria na no Epitácio. Então, no caso de todas as escolas que tem os 2, infantil e fundamental, fica no Epitácio, não é isso? Concentração. Assim, eu estou aqui para ouvir também a opinião de vocês. Eu acho que poderia ser no Epitácio, porque, por exemplo, nós teremos 3 escolas que ficarão na Francisco de Assis, né? Que é a Caroline, Criança Feliz e Zélia, né? E, assim, o espaço da Francisco de Assis, basicamente, que oferece um espaço seguro, é só ali o pátio, né? E lá no Epitácio a gente já tem o pátio coberto e temos os 2 pátios descobertos, que é um espaço bem amplo, né? Então, Então, a gente tem como comportar. eu concordo ficar no Epitácio, é porque você tinha falado que era na Francisco de Assis, mas tudo bem, é melhor ainda, viu? Questão do espaço. Beleza, pode ser no Epitácio. Ok, irmão. Pode falar, Andreina. Maurício, mas nesse caso, 8 horas já é para estar todo mundo organizado para sair, né? 8 horas é para iniciar o percurso já. 8 horas está entrando a primeira escola de educação infantil, que a gente ainda vai sortear, né? Para ver quem vai ser a primeira a ser chamada. Então, nesse caso, a gente tem que estar lá até 7h30 ou 7 horas, né? Para agilizar já, organizar. Isso. O ideal é que, assim, quanto mais cedo chegar, mais cedo vocês... É porque eu estou em reunião. Mais cedo vocês as crianças vão lanchar e já vão ficar organizadas, né? Então, 8 horas é para dar início, 8 horas, tá? Certo. Maurício, no interior, que hora vai pegar o transporte? Que hora que o transporte vai pegar? Pronto. Eu creio que o ônibus grande, né, dá para fazer esse trajeto e trazer Carneiro e Retiro, e o outro traz passagem, né? Ou talvez até o transporte aí, ainda vou ver com o Toninho.
Mas A gente tem um transporte próprio, Maurício, da escola, não precisa não. pronto, pronto. Super, hein? Então, assim, no caso, Kleber, eu Fica. acho que pode passar aí no Retiro, pode passar 7 horas, passando no Retiro, 7 horas, chega aqui 7h15, né? Dá tempo de lanchar, o pessoal se Pronto, organizar. beleza. 7 horas, Beleza, pode ser isso. 7h15. Irmão Maurício, os alunos são todos só de uniforme, é? Ou vai ter É, algum destaque por escola, ou só uniforme mesmo? eu vou responder a sua pergunta, mas quem estava na fila aqui era o Kleber Teles, viu? Mas é assim, Ok. a gente chegou até a conversar isso com algumas escolas, né? O que é que a gente já lançou de ideia bem no início era que seria interessante a farda. Entretanto, como a gente está com 2 anos parado e esse rodízio de alunos, principalmente na educação infantil, pode ser que os alunos ainda não tenham farda, né? Então, a gente sugeriu a ideia de uma padronização de uma roupa, uma blusa branca para todos, algo do tipo, né? Só que também surgiu a ideia, se não me falha a memória, eu não lembro agora quem foi o diretor que falou, mas que iria... Ah, foi da Raimundo Alves, só que foi a menina que falou, a Tiziana, Kleber. Isso, De, Maurício. Ela até falou comigo isso, ontem, a gente falou de sobre isso. trazer, por exemplo, os alunos que desfilaram, né, participaram, foram da escola, o garoto e a garota, virem em destaque e os demais virem em padronizado. Então, fica aqui a proposta para a gente decidir juntos, tá? O que é que vocês acham? E já eu lhe passo a palavra, Kleber. Kleber Teles. Pode ser Acho assim? ótimo. Vem dois Sim, alunos, com ou certeza. no caso, a escola que tem 2 modalidades vem 4 alunos, né? A escola que tem 3 vem 6 alunos diferenciados e 4 padronizados. Irmão, Ou como então, sugestão, Maurício, ou então escolhe somente um casal para ir representando, É, né? pronto. É, Que aqui aí na São Pedro a iria gente tem a dois. educação infantil fundamental 1. Aí é complicado para a educação infantil, são pequenos, então é melhor levar o fundamental 1. Eu vou essa estratégia, assim, sabe? Pronto, pronto. Irmão, mas eu diria que só porque a menina falou com você ontem, só um minutinho para aproveitar o ritmo aí. A Tiziana tinha até falado comigo, ela disse assim, eu quero falar com o Maurício. Eu, tudo bem, mano, Tiziana, se ele concordar, ela disse assim, não, aí você concordou, né? E lá são 4, aí nós fizemos uma reunião ontem à noite, aí como você tinha dado a resposta para ela, aí ela já falou para as mães, e as 4, né, que são os 2 Sim, casais, sim. já tá ok para vir, né, com a roupa do desfile, e os outros 6 a gente, inclusive, né, deu um pouco de trabalho por questão da blusa, né, que a gente mandou fazer, e nem todos estavam em condição, não queria, mas a gente conseguiu mais 6 crianças, né, para mandar fazer a blusa, né, padronizada. E agora, se for só 2, aí os outros não vão querer fazer a blusa. E aí, como é que Não, fica nesse caso? não, tranquilo. Eu acho que pode ser. O que eu coloquei foi só assim, por exemplo, no caso da escola Monsenhor Carneiro, porque ela tem 2 garotos da educação infantil, 2 do Fundamental 1 e 2 do Fundamental 2. Então, Ah, sim, beleza. seriam 6 diferenciados e 4 padronizados. Então, a maioria ia ser diferenciado, né? Mas Eu ficou já assim. disse, Maurício. Maurício, eu já conversei com o Austin sobre isso, né? Também essa mesma ideia aí. Eu já até falei para ele como que vai ser o pilotão daqui. Ele já tá sabendo, acho que depois ele vai lhe Pronto, falar. perfeito, tranquilo. Diga pronto, lá, irmão. Cláudio Teles. Diga, irmão, desculpa. Só um minuto, Kleber, desculpa. Só para repassar aqui a ideia da Joana, né, irmão? Eu achei bastante louvável. É justamente isso que vocês estão falando. E mais uma criança com o escudo da escola. Porque seria interessante também essa identificação da escola através do escudo, por meio de uma criança. Irmão, Austin, eu já estava pensando nesse escudo, né, que a gente tinha falado na nossa última reunião, que até a Jaqueline pediu para a gente não esquecer no dia 7. E eu estava pensando que as crianças que participaram do desfile podem estar vindo trazendo esse escudo, que eles já vão estar patronizados, ou tem outra ideia relacionada a isso? Além das crianças do desfile, mais a outra criança como destaque? Isso, seria os 2 do desfile e a terceira com o escudo. E no caso que tem escola que não participou do desfile, pode estar fazendo seu destaque da escola? Pode sim, Kézia. Tá, ok.
Ei, Maurício, só uma outra sugestão. As escolas que as crianças ganharam as faixas, né? Como acho que a criança feliz, que ganharam, né? E com as faixas, né? Isso, e com a faixa. Boa, Pois é, os dois boa. daqui vão. Que era para ter sido 3, né? Mas infelizmente nós vai só os nossos 2 mesmo. Não seja gananciosa, Joana. Kleber Teles, vai lá. Oi, irmão, no caso aqui, nós da sede, né? No caso aqui, a gente pode fazer. Só uma sugestão também. A gente aqui, por a gente pode se organizar mais cedo na sede da nossa escola e depois já sair em direção lá para, no caso, lá para o Epitácio, né? Se organiza com os meninos mais cedo, porque se marcar o horário assim, para chegar, eles chegarem lá, ainda lá na Epitácia, é bom já sair organizado lá da Ana Brita, a gente só sai já com eles todos, porque vai já se organizar com o gestor de cada escola, nas suas escolas, e depois se dirigir para os pontos de apoio. Só uma ideia, marca para chegar, para a gente já se reunir com eles 7 horas na escola. Para sair da escola Ana Brito, para não sair da Epitácio? Tipo assim, lá na nossa, assim, porque nós já conversamos com os meninos, tudo individualmente com os alunos para participar, a gente já marcou com eles para eles irem para a escola, né? A gente marcou com eles 7 horas lá para Ana Brito. Pode ser. Agora, assim, eu só me preocupo, não é nem que eu me preocupo, a gente tem que ver como que vai fazer. Porque todas as escolas vão vir naquela direção ali, né? De Fundamental 2, ali da direção de onde fica o Epitácio. Então, vocês teriam que ver na hora de chamar para vocês não entrarem ali pela rua da prefeitura, para vocês entrarem lá saindo da rua do Epitácio, para não ficar despadronizado. Tá certo. E a questão do lanche, né? Porque o lanche vai estar concentrado lá. Mas eu acho que são detalhes que a gente pode resolver. Acho que dá certo. Mas ele poderia ir, irmão, da escola até o Epitácio. Do Epitácio ele retornava para a prefeitura. Teria que chegar antes de começar, né? No Epitácio. Ok? Podemos avançar. Está tudo esclarecido sobre esse ponto? E os adultos vão com o uniforme da escola, é? Ou vão sugerir uma padronização para os responsáveis? Gestão, técnicos? Sim. Parabéns para a escola Creche Zero, né, que tem já o uniforme padronizado. Aqui na secretaria o nosso está desatualizado desde 2017. Tem que atualizar. Para Pereira Filho também, eu não sabia, pessoal. Eu desconhecia que as escolas têm o uniforme do núcleo gestor, né, dos professores. Mas se São tiver, Pedro seria também legal. vai estar, irmão. Olha aí. Tudo bem. A escola Raimundo Alves também, a gente mandou fazer a blusa, né? Para o diretor, para os professores. Pois tá. Excelente. Todo mundo chique, Maurício, viu? Ninguém brinca em serviço, não, meu filho. Pois agora vocês estão me pressionando para me mandar fazer também para a equipe da secretaria. Isso é nosso salário. É o certo, viu? É o certo. Pessoal, então vai ficar muito bonito, viu? Então lá no evento nós vamos vai ser transmitido também, né? Falar em transmissão, pessoal, eu tô com a gravação original, vou compartilhar depois com vocês no grupo de gestores, porque aquela que está no YouTube, ela só está a partir do momento que foi iniciou a transmissão, que chegou à internet lá, né? Que foi já tinha começado o evento, já tinha alguns alunos que tinham se apresentado na parte da música. Então, daqui a pouco eu compartilho o original com vocês, tá? Então, eu acho que a respeito do desfile é isso, né? Do 7 de setembro. Nós vamos ter também lá água para oferecer para as crianças. Eu vou procurar comprar aquela garrafinha mesmo, aquele copo, que é bem mais prático do que o garrafão de 20 litros, tá? Diga lá, Rico, e depois a Joana. Assim, meu irmão, 10 crianças que vão estar participando, certo? Além das 10 crianças, vão estar indo as 3 representantes, né? Garota, garoto, estudantil e a nossa cantora, no nosso caso, né? Os 2 representando garota e a meninazinha que é a cantora, ela vai estar levando o escudo, é isso? Não, meu primo, essas pessoas têm que estar inseridas já contando com as 10. Então,
entendeu? Ela tem que fazer parte já das 10. Para Certo. a gente não aglomerar muito, porque só de alunos nós vamos ter, levando 10 de cada escola, 160 alunos, né? Então, Beleza. talvez tenha os responsáveis que vão querer estar presentes também, né? Para não mandar o seu filho sozinho. Então, para não dar muita aglomeração, você pode incluir essas pessoas, mas já contabilizando para somar as 10, tá? Ok, aí se tiver algum pai ou irresponsável que queira aí, vai no carro mesmo com a gente, com as crianças? Vai, Você também? vai sim. Pronto. Era isso. Ok, agora a Joana Dark, né? Boa tarde a todos. E com o Júnior Gaiato, tomou minha vez, né? Maurício, eu queria, por gentileza, que você fizesse um pequeno esclarecimento sobre o percurso do Fundamental 1. É do Epitácio até a prefeitura ou vai fazer esse entorno aqui da Major Fiel, vindo lá pela câmera? Para mim explicar Não. direitinho o que faz. Tá. É só a entrada mesmo, do Epitácio até, saindo do portão do Epitácio até chegar na praça da prefeitura, tá? É porque é só mesmo um simbólico, tá? Uhum, tá Tá certo. bom? Tá bom, obrigada. Ok. Cirliane? Maurício, hoje o Toninho do Frango, né, de transportes, aliás, entrou em contato comigo perguntando, né, quais seriam os próximos eventos ou simulados para falar a questão do transporte. E aí eu já falei essa questão do 7 de setembro, né, aí ele disse que ia mandar um ônibus. E falou para os nossos professores, né, a respeito desse dia, né, que a gente ia levar o pelotão de 10 alunos, e que eles estavam convidados, mas a gente já esclareceu logo, né, que não será contado como um dia letivo, né, então era opcional, eles não precisavam ir, mas também se quisessem estavam convidados. E aí, dos nossos professores, apenas uma pessoa não quis ir, os demais querem participar. E aí, dá certo? Dá, né? Dá sim, dá. É isso que eu já ia falar, Maurício. Essa questão de não ser letivo, não ser contabilizado como letivo, pessoal, é porque já foi tão sacrificado, né, o nosso calendário esses 2 anos e desde o começo da elaboração do calendário já não estava contando como letivo, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Uhum. Irmão, é isso que Não, eu ia eu falar para você, né? concordo, assim, eu super concordo com não ser letivo, né? E fica também a critério, né? Enfim, aí dá certo. Aí a gente vai fazer as nossas blusas já, tanto para os professores, né? Como para a gente. E, e os alunos, a gente está escolhendo os que as fardas ainda cabem. A gente usou também essa metodologia de escolha, os que a farda cabe. Aí vai dar certo. Maurício, eu estava preocupado exatamente por isso, né? Porque lá eu falei para os professores que não era obrigatório, não ia ser descontado. Mas lá são 4 professores que vão participar. Eu disse, Maurício, é que não vai dar muita gente. E cada aluno, cada criança vai os responsáveis. Eu digo, tudo bem, né? Melhor que uma preocupação a menos para a gente. Mas como a Ciliane falou e você está de acordo, beleza. A gente até mandou fazer a árvore dos professores. E são 4 professores que vão participar. E funcionário também, que você falou, vão participar 3, né? Pronto. Então, o que a gente precisa só é dar confirmação mesmo para a gente ver, por exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, já vai ter que ser um carro só para o retiro. Vai um carro. Não, mas Realmente dá é muito certo. gente. Não dá É certo. Não sério. diga assim. Vai um carro para São Pedro e para Luzia Cardoso e outro para o retiro, porque senão a gente tem que ter cuidado para não aglomerar dentro do carro também, né? Que isso é um outro detalhe importante. Mas é só É a verdade. gente confirmar a quantidade mesmo de pessoas por cada escola para a gente poder fazer um transporte seguro, né? Sanitário seguro. Deixa só eu abrir aqui, porque tem um bocado de mão levantada. Deixa eu ver quem que está na sequência aqui. Ai, meu Deus. Acho que é a Priscila, a primeira. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Abri a fila, peraí. Deixa eu ver. A Priscila, depois a irmã Sara e depois a Andréina.
Então, boa tarde. Maurício, é porque eu acho que eu acabei perdendo a informação aí. Em relação aí ao Tonho dos transportes, né, que a Cirlene falou. Esse transporte vai ser só para a zona rural, as escolas daqui da sede também vai poder esperar nas suas... Não, só para a zona rural. É interessante que as escolas da sede já combinem com o aluno lá no ponto de concentração. Tipo, vocês, né, lá no Epitácio, já combinem para receber os alunos lá. Tá bom? Ok. Agora, pela sequência, a irmã Sara. Boa tarde, pessoal. Com relação, Maurício, assim, só assim, para pedir, né, para a gente para fazer de tudo para que as coisas aconteçam no horário marcado, né, para que a gente não fique lá esperando muito tempo e também o nosso retorno não seja demorado, né, o retorno para casa. E outra questão porque naquele dia o, o rapaz ficou só ligando para mim, o Toninho, né, dos transportes, para a gente sair antes do momento, mas assim, não estava nosso querer, né? Porque não tinha começado cedo por conta de outros problemas, mas nesse caso aí, não vai ter muitas coisas assim de como foi lá no dia do estudante, né? Acredito que dê para a gente iniciar direitinho no horário certo, né? Quanto mais cedo no horário certo iniciar, melhor a nossa volta. E outra coisa que, assim, eu vou sugerir, eu acho importante, né? A gente não se alongar muito com falas, né, dos vereadores. Todos falaram e fica muito, né? Fica muito alongado. Também uma sugestão é a entrega de fichas dos lanches, né? Esse lanche ele vai ser só para os alunos, é para todos, assim, entrega de ficha de lanches, porque também nós tivemos um probleminha aí com o segundo lanche. Aí seria interessante fazer isso para ter esse controle, né? São essas as minhas sugestões. Muito bem, Massara. Excelentes, excelentes sugestões. Nós vamos buscar implementar todas. Essa questão da fala prolongada, nós vamos procurar não ter, né? Na verdade, no protocolo do evento, vou reunir com o Cláudio amanhã, mas a ideia é que somente o prefeito fale, pronto, só ele, pronto, tá? Não tem mais, é a autoridade maior do município, pronto. E pronto, e aí acabou o evento. E até porque é o feriado, cada minuto que a gente desperdiçar do nosso feriado, né, gente? Então, quanto mais a gente puder otimizar o evento, realizar um bom evento, é claro, mas sem desperdiçar o nosso descanso. Então, nós vamos buscar isso. Na sequência aqui, Andreina. Maurício, eu ia até tocar no assunto do horário, né? Porque a irmã Sara já até falou a questão, porque são crianças, é muito cansativo, né? A gente marcou um horário no dia do evento, a gente chegou lá 5h10, né? Era para ter chegado 10 para as 5, a gente chegou 5h10. Aliás, a criança chegou 5 horas, a coordenadora já estava lá. E aí a gente ficou até mais de 7 horas para o lanche, né? Eu achei muito cansativo. E por conta disso, a gente também tem que, como já foi colocado, que graças a Deus só vai uma pessoa falar mesmo, né? Pelo menos já vai terminar mais cedo. A gente não tem farda, a gente vai padronizar cores, né? E o que a gente priorizou foi com as crianças dos prés, porque são maiores, né? E aí a gente viu com os com pré-4 e com pré-5 as 10 crianças. Maurício, só que eu acho que a meninazinha que foi lá para o desfile, ela não vai mais, né? Então eu vou colocar uma outra criança para representar o casalzinho da escola, não tem problema, né? Tem não, tem não. Muito bem. Realmente no dia no dia do festival estudantil, a gente só se atrasou mesmo por conta da internet. A gente estava esperando o sinal de internet chegar, para quem estava aguardando a transmissão não perdesse. Tanto é que a gente chegou no ponto que a gente decidiu não esperar mais, aí começamos sem internet, só gravando.
Tanto é que o evento que está disponível aí, ele já começa, acho que da terceira criança que está cantando. É por isso que a mãezinha perguntou, tia, por que é que não saiu a minha filha cantando? Aí eu disse assim, eu não sei lhe dizer, porque eu não estava sabendo do problema da internet. Mas o original, que já foi passado aqui, eu estou com ele, eu vou já botar o link no grupo de gestores, que tem desde o começo, tá? Aí vocês podem compartilhar com os pais esse original, tá bom? Fred? Maurício, boa tarde a todos. Eu queria falar também da questão do transporte. Eu sei que lá no Ana Brito, nós não somos das localidades, mas só que a gente já se considera da localidade, porque é muito aluno das localidades. A gente, quando falta, né, fica um vazio se os alunos da localidade não forem. Sobre os transportes, né, a gente tentou não convidar os meninos do interior, porque aí a gente não sabia para fazer essa rota, né? Só é 10 alunos, aí para pegar só um lá no São Paulo, só um lá não sei aonde, fica complicado. Aí eu expliquei para eles que a gente não podia, mas eles entenderam que eu até vim, mas aí não dá certo. Mas mesmo pegando esse gancho, falar que o Toninho, ele ajuda muito, ele entra em contato, o Raimundo também, marido da Elisamar também, ele entra em contato. Mas tem uns, Maurício, que eles passam assim na casa dos meninos e com tudo e não para, não dá nenhuma. Tem menino que não veio fazer tanto ontem como hoje simulado, porque o motorista disse que passou e buzinou muito. A mãe já disse que é mentira, que não passou, aí fica aquele impasse entre os dois. Eles parecem que vêm com muita pressa, aí não pega o aluno. E aluno bom, a gente deixou de fazer simulado por causa disso. Aí, só essa questão aí que eu queria falar sobre essa parte dos transportes, né, que a gente não chamou, e também reclamar sobre essa parte deles não ter essa paciência. Pronto, esse é um ponto que a gente precisa sentar e conversar com cada escola, né, em específico. Por exemplo, essa informação eu estou sabendo agora, mas a gente precisa ter acesso a essa informação para cobrar, né, porque o transporte é algo que nós estamos pagando por ele. Então, nós não podemos abrir mão de um serviço de qualidade. Só terminar, ó, teve uma meninazinha lá da Nova Olinda, só ela pagou, mas só que ele já contornou, ele pegou, falamos com ele deu um jeito lá de deixar ela, para ela não pagar a volta, né? E aí fica chato, porque eles já vão com todo o esforço, né? Umas mães chegam até um pouco chateadas, o Kleber disse que chegou a mãe, mas foi resolvido, sabe? Mas aí, é como eu falo para eles, eu tento, nos tucuns, fazer um local para eles pegarem, né? O ônibus, todo mundo, mas tem uns que não vão, eles, não, eu vou e tem que me pegar, a mãe bota o pé na parede assim, não, tem que pegar aqui, tipo, elas não deixam, entendeu? Aí fica complicado, fica aquele impasse. Beleza, são coisas que a gente tem que alinhar ainda para a gente não ter mais prejuízo, né? Ok? Então, esse ponto do 7 de setembro... Reforçando aí a fala do Fred, né? E sem contar que para as crianças se deslocar de lá para vir fazer esses testes aqui, essas provinhas, né? Já está correndo um risco, né? Já está pedindo a gente já faz as reuniões, pede a colaboração para as mães estar deixando a criança se deslocar para cá para fazer essas provas, que nem é permitido, né? Perante a pandemia. E ainda acontece esses fatos, é muito complicado mesmo. São coisas que a gente precisa avançar nesse sentido aí do transporte ainda. Ok? Mais alguma questão relativa ao 7 de setembro? Podemos avançar na pauta? Ok, né? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês agora, especificamente, e mostra, tem ainda alguma pauta, algum ponto que eu não abordei, que seja relativo à educação infantil ou ao Fundamental 2, porque eu queria, tipo assim, deixar os gestores da educação infantil e do Fundamental 2 à vontade, caso queiram permanecer na reunião, né? Porque nós vamos abordar os indicadores da avaliação do 5º ano. Não, irmão, acredito que você abordou todos. Caso alguém tenha alguma sugestão ou dúvida ainda, né, da educação infantil Fundamental 2. A questão do lanche, a gente já vai levar, é algo bem prático, viu? A gente tem algumas ideias, mas é algo que chegou e entregou para o aluno, não vai ter nada que trabalho na escola. Esse lanche, eu não entendi, é para todos, é? Para todas as crianças?
Tanto do interior quanto da sede? É por isso que a gente precisa fechar. É para todas as crianças, tanto das localidades quanto da sede. Agora eu preciso saber também o número de pessoas que vêm acompanhando, para que a gente veja se há possibilidade também de ofertar para os acompanhantes, tá bom? Se os pais vão, né, acompanhar, né? Tá bom. Os responsáveis, tá bom? Tá certo. Então, pessoal, fiquem à vontade, caso as demais escolas, eu sei que vocês, a gente já está findando aqui o horário do expediente e a gente não vai se alongar mais muito, vamos refletir sobre os resultados do 5º ano, né? Fiquem à vontade, caso queiram permanecer na reunião, tanto as escolas de educação infantil, quanto as escolas de Fundamental 2, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui, viu, irmão? Apresentar aqui o resultado, né? Tá certo. Isso. Aí, eu não vou estar visualizando o chat. Então, se vocês quiserem falar, vocês podem chamar mesmo no áudio. Não levantem a mão e nem digitem, porque eu não vou ter como ver, tá bom? Eu vejo aqui, irmão, viu? Dá para mim acompanhar também. Pronto, então vou botar aqui para apresentar. Tela inteira. Estamos quase concluindo já, pessoal. É só um slide, mas tem algumas reflexões que é importante a gente fazer. Faltou eu mudar aqui, é 5º ano. Tá apresentando aí já para vocês? Tá, irmão. Tá. Deixa eu só ver se eu boto aqui tela inteira para ficar melhor para visualizar. Pessoal, esses resultados, esses indicadores, são os resultados da avaliação diagnóstica do 5º ano. Tá? Essa linha azul escuro é o resultado de matemática. E esse azulzinho bem claro, quase um verde, é o resultado de língua portuguesa. Aqui embaixo, nós temos as escolas, né? Pereira Filho, Fontinelli, Libório, Monsenhor, Amádio, Raimundo Alves, São Pedro e o resultado do município. Então, primeira coisa... É possível colocar em tela cheia? Foi isso que eu tentei aqui, eu pensei que já tinha ficado, mas não ficou ainda, né? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Maurício, clique esse nome ocultar para não ficar esse negocinho atrapalhando. Tá ótimo. Pronto, beleza, Cirliane. Pronto, irmão. Aí, a primeira reflexão que a gente pode fazer é a seguinte, ó. Esse aqui é o resultado do município, né? Vocês percebem aqui que só... Não, eu vou deixar para fazer essa reflexão depois. Primeiro aqui, esse aqui é o resultado do município. Português, o matemática, o azul escuro, português, o azul claro. Percebam que nós temos algumas escolas, vamos lá analisar a matemática primeiro, algumas escolas que estão acima do resultado do município, né? Em matemática, quais são elas? São Pedro, né? Está superior do que o resultado do município. Amádio Vitalio está superior. Pereira Fontinelli também está superior aos resultados do município. Então, nós temos 3 escolas que estão em matemática com o desempenho superior ao desempenho do município como um todo. E nós temos também algumas escolas que estão com um desempenho abaixo do que o desempenho do município, né? Aqui, a Raimundo Alves está praticamente igual, né? Praticamente igual. Se tivesse aqui colocado para aparecer os valores absolutos, a gente ia ver que a diferença é bem pouca. Mas a gente percebe que o resultado de matemática é praticamente igual. A Monsenhor aparentemente está um pouquinho para cima, de igual para cima, né? De igual para cima. A Libório está abaixo dos resultados do município em matemática, né? E aqui a gente faz a reflexão para a situação da escola Libório Adrião, né? Que foi a mesma reflexão que a gente fez ao analisar os indicadores do 2º ano e do 3º, né? Que é uma escola que está trabalhando exclusivamente com a metodologia de material impresso, por conta do acesso que as famílias não têm à internet,
naquela região, né? Então, nós vemos que essa metodologia, ela, de certa forma, tem influenciado para que esses resultados da escola estejam dessa forma, tá bom? Mas mesmo assim, nós temos ainda a escola Pereira Filho com os indicadores em matemática bem inferiores aos indicadores da Libório Adrião, né? O que é uma coisa bastante preocupante, porque a escola Pereira Filho, ela vinha avançando significativamente nos resultados, né? Por conta dos investimentos que foram feitos com base no recurso da escola apoiada, bem especificamente na questão do reforço escolar. Então, era uma escola que vinha crescendo bastante nesses indicadores. Maurício, posso falar? Pode falar. Então, assim, Maurício, em relação eu até justifiquei ontem na formação, no planejamento com o técnico Hélio, que a situação da Pereira Filho, ela é muito parecida com a acho que você falou aí, da Raimundo, Libório, porque as nossas crianças, a maioria, né, por questões socioeconômicas, elas estão com atividades impressas, e isso tem prejudicado muito a aprendizagem delas, né, porque todos os dias chega pai dizendo que não tem internet, não tem celular e tal, e fica mudando. Aí isso tem só feito cair. Exatamente, é uma reflexão que a gente tem que fazer na hora de analisar esses indicadores. Uma outra reflexão é porque, assim, os resultados de uma escola, eles são influenciados bastante também pelo percentual de participação na avaliação, né? Então, a gente não está comparando uma escola com outra, né? Nós estamos só refletindo sobre os resultados, mas a gente teria que ver, por exemplo, qual foi o percentual de participação dessas escolas que estão acima da média municipal e qual foi o percentual de participação das escolas que estão abaixo da média municipal, né? Porque quanto mais alunos participam, teoricamente o resultado da escola é para ser melhor, né? E quanto menos, a tendência é que o resultado ele não seja tão significativo, a não ser que aqueles poucos alunos que participaram fossem exclusivamente os melhores alunos da turma, né? Então, são várias reflexões que a gente tem que fazer para não analisar simplesmente a questão do número em si, né? Mas é realmente um resultado que nos preocupa, não somente a nível de escola, mas a nível de município. Quando a gente pega, por exemplo, a matemática, se fosse uma avaliação, classificatória com efeito de progressão, os nossos alunos aqui todos estariam, ou a maioria, o município, né, estaria com uns 5,5 aí aproximadamente, né, entre 5 e 6. Irmão, então, se a gente for para a escala, né, de proficiência, considerando de 0 a 25 muito crítico, de 25 a 50 o crítico, 50 a 75 o intermediário, né? Não tem ninguém mais do que 75. Então a gente tem escolas aí no crítico e no intermediário, né? Não tem nenhuma adequada, né? Isso, exatamente, né? É claro que a gente compreende que essa metodologia de trabalho, ela influencia bastante, mas esses resultados, eles são elementos fundamentais para respaldar a necessidade que nós temos de retomar o ensino presencial com esses alunos. Mesmo que não seja com todos, mas pelo menos com aqueles que estão com um índice bem mais crítico. E quando a gente retomar esse ensino presencial, o que é que a gente... Já dou a palavra, tá? O que é que a gente vai trabalhar? É a continuação do que está sendo feito no ensino virtual? A gente está vendo que não. A gente vai ter que voltar mesmo para focar nas necessidades específicas mesmo do aluno, quer seja a produção textual, a leitura, a escrita, as operações aritméticas básicas, né? Então, o foco do reforço escolar ele vai vir em cima disso. Mas, mesmo assim, quando nós retornarmos com o ensino híbrido, muito provavelmente nós não daremos continuidade ao que a gente tem tido aí no currículo, porque senão a gente vai estar fechando os olhos para essa realidade e se preocupando em cumprir um conteúdo programático sem olhar para a real necessidade do aluno.
eu não vi, mas pela voz eu acho que foi a Joana Dark. Diga lá, Joana. Pronto, foi eu mesmo. Daí eu entendo, né, a preocupação e a angústia da Priscila com relação a essa questão das crianças que não têm acesso à internet, porque por isso é que quando os formadores me mandaram a lista para o reforço, aí eu até questionei, né? Eu disse assim, tio Hélio, sinceramente, eu não concordo com essa lista que vocês me mandaram, porque até então foi, né, nos dito que foi de acordo com as crianças que participaram da avaliação, de acordo com o que foi, né, analisado a partir desse diagnóstico presencial. Só que nós temos uma turma que a minha maior angústia, a minha maior preocupação é que a do 5º ano C, que essa turma só tem um aluno que ele estuda virtual, que ele participa das aulas. Os demais, quase todos pegam atividade na escola, e muitos deles não sabem ler, desses que pegam atividade. E até eu questionei, eu disse assim, não, olha, se for um reforço para realmente vir para ajudar, porque a minha preocupação é, no final do ano, esse menino ter que passar por essa prova externa, sem saber ler, né, sem ter esse conhecimento prévio do que vão fazer, e aí, como é que vai ficar os indicadores? Como é que vai ficar a situação da escola? E aí, eu até questionei nessa questão do reforço de eu sentar com os professores, que é eles que estão, né, ali à frente do trabalho, e que sabem, conhecem as crianças que realmente precisam, e a gente priorizar o 5º ano C, que são esses alunos que não têm acesso à internet, os pais não têm condição, e que muitos não sabem ler. Então, eu entendo bem essa preocupação da Priscila com relação a isso. É a nossa também lá na escola. Graças a Deus que a sugestão que eu coloquei foi né, aceita. Até agradeço de antemão, né, o que foi colocado, e eu tô assim torcendo para o 5º ano ele ter um bom desenvolvimento. Já lhe passa a fala, irmão, só fazer um comentário, tá bom? Aqui, que eu achei que é necessário. Pronto, eu vou pegar a sua fala, Joana, quando você coloca assim, se for um esforço que for vir para ajudar. Realmente, a nossa ideia é que o reforço eles tenha efetividade, eficácia e eficiência. Porque nós vamos estar fazendo um investimento financeiro por baixo de R$15 mil a mais na folha, né? Isso pode parecer pouca coisa, mas para um município que nem o nosso, que tem uma saúde financeira instável, né? Hora está bem, hora está mal, vamos dizer assim, financeiramente eu estou arriscando enquanto responsável por gerenciar o recurso. Mas eu estou arriscando e acreditando que esse investimento vai trazer resultados pedagógicos para o nosso município. Quando eu concordo com você que na escola tem alunos mais precários do que esses que foram encaminhados para o reforço, mas por que foram esses alunos que apareceram lá como necessários para participar do reforço? Porque os alunos que não participaram da avaliação diagnóstica, a gente não tem elementos comprobatórios dos indicadores de aprendizagem deles. A gente tem suposições, mesmo que a gente tenha certeza que aquele aluno Maurício, ele não sabe ler, ele precisa do reforço, mas eu não tenho o elemento comprobatório, a materialização, né? Então, a diagnóstico, ela é um documento norteador que respalda, se a gente for questionado no Ministério Público, ou pelo sindicato, ou por alguma entidade governamental, sobre a necessidade, sobre essa ação, a gente, não, está aqui, a necessidade se dá em função disso, está aqui os dados comprobatórios. Agora, é claro que a gente não pode fechar os olhos também para esses alunos que, como você falou, dessa turma, que não têm acesso à internet e que os pais, às vezes, não vão nem buscar as atividades na escola. Então, aí a gente tem que fazer uma outra atividade, com um outro olhar diferenciado. A diagnóstico, ela vem mostrar quais são os indicadores, quais são os descritores necessários de serem trabalhados no reforço. Então, se o aluno não participou da diagnóstico,
eu tenho uma suposição, uma hipótese, mas eu não tenho como dizer que ele precisa ser trabalhado o indicador X ou Y. Então, esses alunos, a gente precisa fazer primeiro um trabalho, e aí quando eu falo a gente, é escola, secretaria, um trabalho com os pais, né? A gente precisa submeter esses alunos a uma avaliação diagnóstica, e essa avaliação diagnóstica tem que ser externa à escola, porque ela tem que ter um olhar fora da escola, e a partir daí a gente propor a interferência, né? São as atividades de reforço, que serão diferenciadas dessas atividades que vão estar sendo trabalhadas para esses alunos que já foram encaminhados. Mas nós não podemos fechar os olhos e esquecer desse outro grupo de alunos, como você falou, não. É uma realidade também muito preocupante e que precisa ser vista e ser proposto um modelo de intervenção para esses alunos também. Pronto, irmão, era só essa consideração. Irmão, eu concordo com você nessa parte, né? Com relação a não fechar os olhos, a ver por todos os ângulos, né? Mas, assim, a maioria desses alunos que foram fazer, que vão, né, que os pais aceitam em fazer esses diagnósticos presenciais, a maioria desses alunos, são justamente os que têm um acompanhamento de perto dos pais. Muitas vezes, além do acompanhamento dos pais, tem um reforço escolar, que os pais pagam para reforçar, né, aquele ensino, para ter aquele atendimento bem maior na aprendizagem. E esses, quando eu me refiro a esses que não têm, né, esse acompanhamento, é porque é como você, né, até usando aqui a sua fala, muitos vão pegar a atividade, muitos nem vão pegar. A gente precisa, o quanto de buscativas que eu, Marcia e a Salete já fizemos de início do ano para cá, e a gente tira por aquela avaliação que teve na secretaria, que escolheram, assim, os que realmente nem aparece na escola. Teve um até que para ele ir fazer a prova, a coitadinha da tia Salete teve que ir buscar o menino na casa, prometeu até um presente para poder ele ir até a secretaria fazer a avaliação. Aí a gente, assim, eu pelo menos a gente fica preocupado dentro dessas questões, vendo essas questões, analisando essas questões. Nós até mudamos a nossa metodologia de entrega de atividades, que antes o pai ia pegar e não havia uma devolução para a escola. Agora nós estamos fazendo diferente, o pai vai pegar, a gente dá um prazo para ir, para devolver e para levar para a escola. Nós arquivamos essas atividades numa caixa, e o que nós estamos contando para os pais é que eles precisam devolver a atividade realizada pelo aluno para poder valer a presença, porque a gente tem que contar o número de presença da criança, principalmente quem recebe Bolsa Família, já para ver se a gente tem essa participação maior. Porque esse menino do 5º ano, principalmente, que pega atividade na escola, a gente vai atrás, eles passam uma semana indo para a escola, um mês, direitinho, depois some, igual os morcegos, ninguém vê mais. Aí precisa ir de novo buscar esses meninos. E aí a minha preocupação maior é essa. Irmão Austin? Considerando aqui, irmão, sua fala da Joana, a gente... Foi uma orientação com relação aos formadores que eles fizessem um levantamento dos meninos que tiraram uma proficiência baixa na avaliação, mas também a orientação foi para os meninos para estar conversando com os gestores e professores para a gente estar implementando, acrescentando os alunos com mais eficiência nessa lista. Então, provado é que a Joana apresentou o 5º ano C da AMAD como a turma mais crítica da escola e a gente conseguiu atingir 20%. A gente vai com 20%, não, 20 alunos, a gente vai conseguir atingir no reforço dessa turma exclusiva, que é a turma mais crítica da escola. Então, eu não sei se foi falha de comunicação de mim para você, mas a gente está atendendo também alguns alunos fora do resultado do protocolo. Perfeito, irmão. Perfeito. É necessário, né? Porque realmente o protocolo ele só está mostrando aquela imagem de quem esteve naquele momento para ser diagnosticado, vamos dizer assim, né? Pessoal, então, uma outra análise aqui, antes da gente... Patrícia, Oi.
eu gostaria só de falar também um pouquinho sobre essa questão. Aqui na Escola São Pedro, a gente tem uma do quinto ano com 21 alunos e apenas 2, né, desses 21 não fizeram nesse protocolo. E esses 2, né, são 2 alunos, um nem tanto, mas o outro assim é bem fraco, já é aluno repetente. E aí o Hélio, né, falou comigo sobre essa questão da gente estar incluindo, né, no reforço esses 2 que não fizeram, porque a gente já conhece. E a forma como a gente faz aqui na Escola São Pedro, eles devolvendo as atividades pela plataforma, né, sala de aula, que tanto eu, como o João Paulo, como todos os professores, têm acesso às atividades que eles mandam. Então, fica fácil da gente poder acompanhar direito quem está fazendo as atividades, quem está fazendo de qualquer jeito, porque a gente sabe que tem criança que manda até a mesma atividade várias vezes, sabe? Tem muita coisa. Enfim, a gente conhece, e exatamente esses alunos que veio, né, no protocolo com uma porcentagem menor, né, abaixo de 60%, realmente são os alunos que a gente já sabia que esse resultado é real, né? A gente não esperava mais, né? Era isso mesmo, porque são eles, e levando em consideração a situação que não tinha como ser mais. Mas aí a gente colocou esse não fez. E aí eu também queria falar sobre essa questão de ser só 10 alunos. A gente não poderia fazer com 12, já que 12 é um número bonito e vai ser dividido essa sala em 2. Irmão, a Priscila e o Cliberto estão com a mão levantada, né? Tá, eu já passo. Ciliane, assim, a gente está dando o primeiro passo, né? Eu acho que nós vamos iniciar com reforço no dia 13, e após a primeira semana de reforço, algumas considerações nós vamos poder fazer. Por exemplo, eu creio que em algumas escolas a gente provavelmente vai ter que diminuir o número de alunos, em outras a gente vai ter que aumentar, né? Porque a realidade de cada escola, o espaço físico, ele é muito distinto. Então, tem escolas em que em uma sala eu consigo colocar os 5 alunos de maneira confortável e segura, né? E tem outras que não. Talvez aí na sua escola seja possível comportar 6 alunos, não sei. Mas o que eu queria deixar como sugestão, e aí também está aberto aí ao olhar do nosso coordenador Washington e ao olhar de vocês também, diretores, coordenadores, é que a gente inicie da forma como foi planejado, e após a primeira semana, no dia 20, a gente faz uma avaliação de como foi a semana, aquilo que a gente viu de positivo e de negativo, e havendo a possibilidade de ampliar esse atendimento na turma, a gente assim o faça, tá certo? Ótimo. E aí, por exemplo, só uma outra coisa que eu esqueci de falar. A gente está ofertando para 10, aí depois a gente passa logo para 12, não tem problema. Certo. Uma coisa que eu quero falar é sobre os monitores, né, os professores. Como a Joana disse, né, para esse reforço realmente ser um bom reforço, né, eu acredito que qualquer ação que a gente faça em prol dos nossos alunos tem que dar resultado, né, acredito que dê. Mas, assim, a escolha, né, das pessoas para essa ação é muito importante, né, e eu acredito que com o planejamento e o acompanhamento não tem como dar errado, né? Isso. E é importante destacar que essa escolha ela tem que respeitar os critérios legais que estão vigentes, né? Qual seja a ordem de classificação do processo seletivo. Alguma adaptação que a gente possa fazer, nós vamos estar fazendo. Mas, a priori, a espinha dorsal dessa lotação tem que seguir a classificação do seletivo. Cliberto, você está com a mão levantada. Obrigado por ter... Afirmativo, irmão, afirmativo. Estou aguardando aqui a minha vez de falar, né? Porque senão... mas, ok, olha, eu acredito que o pensamento e a fala da Ciliane, da Joana, da Priscila, tá certo? Eu acredito que é a fala de todos nós. Eu acho que nós estamos ainda vivendo, tá certo? Um período muito complicado.
e você, como secretário, como coordenador, e todos, não é, sabe da minha voz com relação às nossas aulas online. E eu mesmo não vejo a hora, tá certo? Para que a gente possa retornar e fazer realmente o nosso trabalho na sala de aula com os nossos professores e alunos. Eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo é um dos piores momentos, não é, para a gente avaliar, tá certo, os nossos trabalhos, ou seja, os indicadores, você pode ter certeza. A gente fica feliz quando ainda alguma escola no nosso município consegue alcançar os objetivos, tá certo? A gente fica muito feliz, sim, mas a gente fica triste também, tá certo? Porque a gente sabe o quanto que cada um dos colegas, gestores, professores estão aqui, estão fazendo a sua parte. E é claro que a gente reconhece também o trabalho da secretaria do nosso município, ok? Mas é um momento muito crítico para que a gente possa avaliar esses alunos. A gente sabe que precisam ser avaliados, tá certo? Mas é complicado. Então, essa a minha fala, essa a minha preocupação, assim como os demais colegas, tá certo? A escola Epitácio Brito também tem essa mesma realidade, né, de alguns alunos que não participam de maneira nenhuma das aulas. Hoje, aqui na escola, eu não espero mais nem que o pai que não tem acesso de vir pegar as atividades, eu já não espero mais, tá certo? Está aqui o meu coordenador, está aqui os coordenadores que fazem parte aqui da escola, sabe que a gente já está indo em busca, já está indo na casa, justamente para suprir essa necessidade, tá certo? Mas a gente, com certeza, a gente fazendo as junções de força, tá certo? E que as pessoas que venham para esse reforço, que venha disposto realmente, não é para ajudar a diminuir essa dificuldade e essa carência dos alunos. E eu digo mais, não é? Nós temos aluno, né, que praticamente não participa, como eu digo, de nada. Imagine esses alunos que já estão aí só pegando as atividades impressas, na hora que eles forem testados, com certeza os indicadores, tá certo? A gente quer que suba, mas fica difícil, até mesmo porque nós já estamos nesse processo, já estamos com quase 1 ano e 7 meses, se eu estiver enganado. Então, grande Maurício e o Washington, realmente a gente tem que se preocupar, tá certo? E é claro que, com relação a essas avaliações, tem que ser feito, sim, mas é um momento muito complicado a gente avaliar. Nós aplicamos nesses 2 dias aqui, tá certo? A secretaria esteve aqui conosco na escola, ela viu como é que a gente se mobiliza. Eu acredito que o trabalho de cada diretor, cada coordenador na corrida de trazer esses meninos para a escola não foi fácil, tá certo? Ontem aqui, assim que finalizaram a avaliação do 9º ano, aqui a gente já se mobilizou, sair daqui correndo na casa dos pais para que estivesse hoje aqui, não é? E então é complicado demais. Hoje, na turma do 8º ano, faltaram alguns alunos, eu já entrei em contato com o próprio coordenador, o Washington, não é? Para explicar a situação, para que a gente possa correr, Maurício, tá certo? Então, assim, eu entendo muito bem a fala de cada um dos nossos colegas se posicionar aqui, realmente estão complicado e estão preocupados, porque na hora que é para compartilhar os indicadores, como eu digo, a fala é avaliar o que é que está sendo feito. E quando chega lá em cima na CRED, e quando tem as reuniões, também eu acredito que seja da mesma forma. É compartilhado lá no município de Chaval, é compartilhado também com vocês da mesma situação. E é claro que a gente se preocupa, porque a gente vê que a gente está trabalhando, nós não estamos parados de maneira nenhuma. E acontece de alguns resultados das escolas, infelizmente, de estarem caindo, tá certo? Então, é uma preocupação que cabe a cada um de nós, tá certo? E aqui a gente pode juntar as forças e realmente partir para cima para que a gente possa, tá certo? Colocar as nossas escolas no seu devido lugar, tá bom? Isso mesmo, Cleber. Muito obrigado pela sua contribuição. Fred?
Fred? Oi, tô aqui. Ei, Maurício, era também sobre o reforço. Eu queria só que vocês, eu acho que nessa semana vocês já vão fazer isso, essa próxima semana, mas só relembrar. Porque nós estamos, eu marquei, até falar para o Kleber, não falei ainda, porque estamos na reunião, que eu marquei a reunião com professores para a gente falar amanhã sobre o professor, né, que vai também dar aula de reforço. Aí eu já queria fixar com ele um dia, porque é complicado esse professor, e a gente já quer dizer se ele vai ficar ou manhã ou tarde. Aí eu queria logo que vocês... a lotação, né? Quais são os dias da semana, porque também não pode todos os dias, ou seja, é a escola que vai dizer o dia, porque o nosso caso só pode segunda, esse professor, porque o resto do dia ele vai estar todo lotado. E a outra professora também já topou, mas aí só tem outro dia que ela pode ir. Aí se vai ser a gente, se vai ser vocês, certo? E... Assim, não, pode concluir, desculpa, pensei que você já tinha concluído. Sim, aí a gente vê esses dois professores que eu tinha até ficado assim meio... que uma das professoras, se vocês não conseguirem substituir, a gente já falou com ela, mas a gente pede que substitua aquela professora. Mas, qualquer coisa, vocês já antecipassem para a gente já planejar, porque eu não queria mexer no horário, porque se mexer no horário, mexer com todo mundo, foi muito complicado fazer esse horário desse ano lá da Ana Brito. Tá. Eu vou tentar responder de uma forma que as demais escolas também possam se situar e entender o que está acontecendo. Assim, o reforço, ele foi pensado inicialmente para ser desenvolvido pelos monitores, certo? Porque era com quem a gente poderia otimizar, né, uma mão de obra que está ociosa e em contraponto com uma economia financeira, uma vez que um monitor, aí falando em termos financeiros, equivale a 2 professores, né? Porque o monitor é 40 horas, o professor é só 20 horas. Acontece que, em análise aqui com o nosso coordenador, a nossa equipe, nós compreendemos que para alguns níveis de ensino, especificamente para o 9º ano, alguns monitores que nós teríamos disponíveis não dariam conta de ministrar essa atividade. Então, nós partimos para a segunda opção, que seria quem? Os professores contratados que não estão com a carga horária completa. Então, quando você colocou assim que a professora topou, eu também não preciso responder, é só assim uma reflexão, eu quero imaginar que seja uma professora efetiva. Por quê? Porque nós também tentamos inserir professores efetivos, que não estavam com a carga horária completa. Entretanto, esses professores foram convidados, né? Foi um convite, caso o professor possa colaborar nesse sentido. Agora, o professor contratado, que não esteja com a carga horária completa e não tope, né, entre aspas, participar do reforço, ele vai receber pela carga horária que ele está trabalhando. É simples assim, tá certo? Então, a gente sabe que a gente quer o melhor para a nossa escola e para o nosso município, né, para desenvolver esse projeto. Acontece que muitas vezes a pessoa ideal que a gente espera, ela não existe essa pessoa naquele momento, não tem disponibilidade dessa pessoa naquele momento. Então, eu creio que a gente precisa iniciar com quem a gente tem. É claro que não de qualquer forma, né? Mas nós precisamos iniciar. E se a pessoa que a gente tem no momento não é o ideal, a gente precisa, de alguma forma, tentar auxiliá-lo para que ele consiga desenvolver um bom trabalho. Para isso, nós estamos vinculando essa ação do reforço à supervisão dos nossos formadores, né? Então, nós vamos ter todo esse tipo de acompanhamento. Eu concordo com você que é complicado mexer na lotação da escola, né? Isso deve ser o extremo do extremo, o último dos casos. Eu já recebi uma devolutiva de que uma das pessoas que nós havíamos pensado aí para a escola não vai dar certo, então a gente já vai começar a se mobilizar para ver como suprir essa carência. Agora, os demais professores contratados, eu creio que seja possível, né?
O reforço, a ideia é que ele seja ministrado para o aluno no contraturno. Então, se eu sou um professor contratado e eu estou lotado no turno da manhã e eu tenho, sei lá, só um exemplo, não sei se tem isso na escola, Ana Brito, eu tenho 10 horas só, então significa que naquele turno da manhã eu tenho ainda 3 horas que eu deveria estar à disposição da escola. Então, nessas 3 horas, no turno da manhã, eu tenho que ter disponibilidade para atender e ministrar o reforço do aluno que é do turno da tarde, né? Porque o reforço está sendo pensado arredondando para 2 horas semanais, né? Então, eu acho que dá certo a gente sentar e ver como vai montar esse horário, tá bom? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Fred. É Mas assim, diga. no caso, é porque assim, ó, por exemplo, ela tem uma horazinha vaga e ele tem a hora vaga dele é naquele momento, entendeu? Aí, se, por exemplo, o reforço for na terça ou na quinta, aí já não vai ter porque ele já Não, está completo. mas o reforço, a turma em si, realmente ela tem que ser encaixada no horário que o professor está disponível. Realmente, o professor é concursado, ele tem 3 horas de ociosas e a professora é contratada. Aí Pronto, então a gente vai pegar essas 3 horas ociosas, ver qual é o dia e encaixar. Dessas 3, nós só vamos usar 2, né, irmão? Na verdade vai ser 1h30, né, irmão? Não Pois chega nem a é, ser eu 2 acho que horas. não tem problema não com ele, entendeu? Eu só tava com medo de chocar com o horário dele em sala, porque é aquela coisa, daquela complicação de sempre que... Não, mas chocar em sala não, porque se ele está ocioso, ele não está em sala, né? Sei, entendi. E a gente vai usar o horário que está ocioso. O horário que já está lotado, nós não vamos. A ideia não é Sim, esse. horário ocioso que não é planejamento, né? Que não é coletivo, tá certo? Sim. Tá. A gente fez, Fred, uma pré-lotação com horários pré-estabelecidos também, mas é uma sugestão. Cada escola vai adequar de acordo com a sua realidade. Tá ótimo. Ei, Fred, peraí. Irmão, é porque lá na Ana Brita, assim, que não é questão de mexer com o horário, como a gente já teve tanta dor de cabeça, assim, até por causa que a questão assim, das professoras de Parnaíba, né? Mas a gente tentou resolver tudo e na lotação e sempre deu certo, né? Um pouquinho de raiva, assim, no início, assim, quando era pra gente resolver, porque tivemos que mexer várias vezes no horário da Ana Brito, mas graças a Deus até agora tá dando certo. Aí, no caso tudo aí, ok. tá dando tudo ok, aí sendo no horário, fazendo a pré-lotação no horário que eles têm a hora vaga, né? Eu acho que acredito que vai dar certo. Tá, beleza. Eu vou só propor aqui para a gente voltar para a nossa pauta, que é o resultado da avaliação. A gente fugiu um pouco para falar do reforço, mas a gente ainda não tem como debater muito a respeito do reforço, porque não está totalmente fechado. Eu ainda tenho que sentar com o Washington, por isso que a gente adiou para o dia 13, o início. Então, a gente vai ver esse final de semana para fechar todas essas demandas, e aí, durante a semana, a gente pode ter momentos específicos com cada escola, até porque a realidade ela é bem específica a cada escola, tá certo? Então, contar com a compreensão de vocês nesse sentido. A última análise aqui que a gente deve fazer é a respeito da disciplina de língua portuguesa, né? Então, vocês percebem que na grande extensão da linha, a língua portuguesa está sempre acima da matemática, né? Somente um caso específico, que é na escola Libório Adrião, que o português ele ficou abaixo, né? Ou seja, os alunos aqui tiveram um desempenho melhor em matemática do que em língua portuguesa, certo? Outra situação importante que a gente pode refletir com relação ao resultado do município também, que a língua portuguesa está superior do que matemática, e também com relação ao número de escolas em língua portuguesa que estão acima dos resultados da média municipal, né? Nós temos aqui São Pedro, Raimundo Alves, Amade Vitale. Aqui o Monsenhor está praticamente igual, né? Está um pouquinho a menos, se a gente for analisar com a lupa aqui, tem uma pontinha do quadrado aqui que está descendo abaixo da linha, né? E o do município não tem. Mas isso aqui é quase que significante. A Pereira Fontinelli também está acima do resultado da média municipal em língua portuguesa. Agora, uma coisa interessante é a gente ver
a disparidade entre essas duas disciplinas por escola, né? Ou seja, qual escola tem um resultado mais equilibrado e qual escola tem uma dispersão mais evidente, né? Se a gente for olhar aqui, a escola Raimundo Alves, olha a diferença do que os alunos aprenderam de português para matemática, né? Aqui a matemática está algo em torno de 5,5, português está um pouco acima do 7. Então, aqui há uma dispersão muito grande entre esses dois indicadores de português e de matemática. A escola São Pedro também tem uma dispersão grande, né, entre esses dois indicadores. Já a escola Mário Vitale, de certa forma, esses resultados estão quase que equilibrados, né? Os indicadores de português e de matemática estão bem próximos. Aqui na Monsenhor também estão relativamente próximos, na Libório Adrião também, na Pereira Fontinelli também, e na Pereira Filho começa a se dispersar também o resultado de língua portuguesa e de matemática, né? Mas, historicamente, os resultados de língua portuguesa, eles sempre têm se apresentado melhores, né, do que os resultados de matemática. Entretanto, ainda são resultados preocupantes, né? Como o nosso coordenador Washington fez a análise, se a gente fosse observar, nós não teríamos nenhuma escola que chegasse aos 7,5, né? Que é os 75%. Maurício, o resultado de português está apresentando, porque ainda estou vendo de matemática. O resultado de português é essa linha azul claro aqui, ó, em cima do azul escuro. Os dois, português e matemática junto. O que faltou foi eu mudar aqui esse... Sim, porque tá certo. eu esqueci de digitar aqui também em português, aí levou a Cirliane ao entendimento equivocado. Mas aqui deveria ser português e matemática, tá? Só tá o mate aqui, mate 2021. Mas foi um erro de digitação. Mas o resultado é esse, tá? Pois é, eu tinha visto só o nome matemática. Isso. Empreendi nessa linhazinha aí, mas tá certo. Isso. Pessoal, então, basicamente, são essas reflexões que a gente queria trazer para vocês, para que, por um acaso, se vocês chegarem a ser questionados, né, ou por professores, ou por pais, até mesmo por pais, da necessidade de enviar os filhos para esse momento presencial na escola, ou quando a gente for retornar ao ensino híbrido, a gente ter em mente, né, aquilo que a gente conseguiu diagnosticar no nosso município. Mas, além dessa realidade, tem aquilo que a gente não conseguiu ver, né, que foram as pessoas que não participaram desse diagnóstico, que também é algo bastante preocupante. Vocês gostariam de fazer ainda algum comentário a esse respeito? Irmão, antes dos meninos comentarem alguma coisa, só uma colocação. A gente tem uma previsão já de outro protocolo do 5º ano para esse mês agora de setembro. De antemão, estou passando aqui para vocês, fiquei sabendo há pouco, mas parece que já está disponível um protocolo para ser aplicado agora no mês de setembro. Aí eu queria aqui fazer um apelo com vocês, pessoal. Eu não sei se a gente vai conseguir estar em todas as escolas aplicando, porque a gente vai fazer com o 5º, vamos tentar fazer com o 2º e com o 9º ano novamente. Então, todos os meses a gente vai tentar, até o SAEB, está fazendo esses diagnósticos e protocolos com essas turmas que eu citei. Aí eu queria pedir o apoio de vocês, para na hora da aplicação a gente ter o máximo de cuidado possível e não ajudar os meninos, porque esses resultados é que mostram para a gente a realidade dos meninos. Minha escola está com resultado ruim, então vou tentar de alguma forma apoiar esses meninos para eles conseguirem. Isso não é legal. Então é legal que a gente saiba a real situação que está a minha escola. Tem um caso um pouco delicado, que inclusive a gente falou até com os gestores já e tudo, e eles já comunicaram o professor e já teve essa fala. Mas teve um professor que orientou aos alunos, na verdade ele respondeu com os alunos com o simulado 3 da Prova Brasil, sabendo que o simulado 3 ia ser feito presencial. Então, eu mostrar meu trabalho, não é eu mostrar meu trabalho fazendo com que meus alunos tirem nota boa. Eu tenho que mostrar a realidade do meu trabalho, mostrar como está a realidade da nossa turma, das nossas turmas das escolas. Exatamente. Porque se a gente não conseguir diagnosticar com precisão,
né, ou seja, identificar a real necessidade do aluno, a gente não vai conseguir intervir com qualidade. E aí não adianta de nada a gente ter aqui numa avaliação diagnóstica excelentes resultados e quando chegar a avaliação externa ao município, eu não vou ter como ajudar. Aí vai destruir todo o meu castelo de areias. Então a gente precisa. Esses resultados, pessoal, eu não quero de maneira nenhuma que vocês se sintam constrangidos em relação a isso, que nós, né, porque nós todos estamos juntos, não é nós se sintamos constrangidos em relação a isso, não. É simplesmente para que se a gente já estava preocupado e atento a esse processo de educação, a gente fique ainda mais, né? A gente fique ainda mais. A gente conheça qual os pontos focais de extrema necessidade e como intervir. Porque nós sabemos que aquilo que colaborou para que esses resultados chegassem dessa forma foge à nossa alçada, né? Foge à nossa responsabilidade. Agora, nós não podemos, diante de uma constatação dessa, permanecermos inertes ou atuando da mesma forma que a gente já vinha, né? Porque aí sim, aí já faz parte da nossa responsabilidade enquanto profissionais da educação, tá certo? Eu quero agradecer demais a participação de vocês, estamos passando aí 40 minutos do nosso horário, e qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem colocar lá. A gravação da reunião, como tem outras pautas também, eu vou estar compartilhando com vocês no grupo de WhatsApp para que possam tirar algumas dúvidas, tá certo? Maurício. Dois minutinhos, um minuto, como são duas pessoas, então 1 minuto para a Joana Magalhães e 1 minuto para a Joana Dark. E a gente encerra, tá? Ei, Maurício, é porque segunda-feira agora, né, já começa os planejamentos, que eu até tirei o print aqui da tela e vi, que é até português do 9º ano. E a gente já, assim, né, como o Fred fala, a gente não recebeu ainda a lotação, a gente não sabe quem são os professores, a gente não falou ainda com eles, né, não comunicou e tudo. E eu tô preocupado com relação a isso, porque tá bem em cima, né? Ainda mais a nossa escola, que tem todas essas turmas, ainda mais o 1º ano. Certo, mas não se preocupe, todo o início do reforço ele está atrelado ao planejamento e o planejamento está atrelado à lotação. E a lotação está atrelada à mão de obra. Então, eu e o Washington ainda vamos gastar algumas horas de sono nesse sentido. Se a gente não conseguir fechar a lotação na segunda, a gente não vai ter como começar o planejamento na segunda. Mas a gente vai se esforçar ao máximo para que isso aconteça, tá bom? Joana Dark? Essa era só uma sugestão, né? Pronto, a minha dúvida era a mesma da Joana e ela automaticamente eu já consegui compreender. E a sugestão era com relação aos professores, né? Para a gente ter, né, essa questão dessa economia de gastos com mais essa ação, por que que não é utilizado os professores que estão na biblioteca, que nós sabemos que as bibliotecas estão paradas, né? Não tá, os projetos de leitura estão sendo realizados pelos professores nas aulas virtuais. E o professor Valdemir, ele havia comentado comigo que ia pedir para voltar, né, para a sala de aula com as turmas que ele tinha ficado reduzido assim, para ficar disponível para aquele projeto que era o estilo PDT, mas que, segundo ele, não está vendo muito positividade, nem está vendo muito êxito. E aí, quando é que nós vamos receber, assim, a lotação com o nome dos professores e, no caso do Fundamental 1, o horário de ofertamento do reforço vai ser nos contraturnos, não é isso? Isso. Nós vamos trabalhar para que segunda-feira a gente entregue toda essa demanda para as escolas, tá certo? Ok, pessoal?
Então, obrigado mais uma vez por essa participação e qualquer dúvida, nós estamos aí pelo WhatsApp. Até amanhã. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos.